pode abrir a sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Essa semana nós fomos convidados pelo Ian e a Leila a um jantar beneficente do Hospital Oasis. Oasis é ótimo, né? Oasis, não Oasis. Então, no buffet, que estava uma delícia, né? Haviam alguns rapazes servindo, vestidos de preto, e as meninas vestidas de espanhola, porque esse era o tema do jantar. Mas uma camisa me marcou, porque era a única que tinha uma inscrição atrás. E estava escrito na camisa do rapaz: toda morte é equívoco. Isso ficou gritando na minha cabeça a noite inteira, né? Toda vez que ele passava, eu lia e ficava pensando sobre aquilo. E de fato, eu concordo com ele, ou com o que dizia a camisa dele. Porque me parece que a morte é algo que, ainda que nós a tratemos como algo natural, é uma interrupção. A morte é uma interrupção. Não é à toa que mesmo os mais céticos vão questionar o grande medo que temos de morrer. O grande medo que temos de morrer. Todos, quando chegamos no final da nossa vida, ou quando temos, ou passamos por riscos de vida, nós nos desesperamos, nos agarramos à vida com todas as forças. Por isso, quem sabe, há tanta discussão no campo da ética, principalmente no campo da medicina, quando é a hora, afinal de contas, de deixar o paciente ir. Porque a luta é para a continuação da vida, para que a vida, de fato, continue, ainda que a situação do paciente seja a mais sem esperança possível. E o assunto da nossa noite não é necessariamente morte, mas sim vida. Porque, já dizia Caetano Veloso, se a morte faz parte da vida, e se vale a pena viver, então deve valer a pena morrer. Eu nunca discordei tanto dessa frase, porque a morte não faz parte da vida. Vida é vida, morte é morte, e a morte está para a vida como opositora. Por isso que eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia e a gente vai começar a ler justamente sobre o equívoco da morte e o esforço de Deus para reverter a situação que pesa sobre os ombros de todo o indivíduo. Efésios capítulo 2 diz assim: Ele nos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Eu queria que vocês repetissem comigo o versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Vamos tentar todo mundo junto agora? Diz assim 8, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém.
Esse eu acho que é um dos textos paulinos mais citados, eu poderia até dizer mais supracitados do Novo Testamento. Mas nós vamos estudar aqui por partes o que o apóstolo quer dizer, porque ele, no capítulo 1 desse livro, ele exalta a igreja como sendo aqueles que foram chamados por Deus, escolhidos por Deus, eleitos por Deus para serem o seu povo. Paulo vai dizer que a igreja foi eleita por Deus para representar Deus em sua plenitude, não é? E que Deus colocou todas as coisas debaixo dos pés de Jesus e da igreja. Esse momento, parece que Paulo vira para os crentes daquela igreja, para os salvos daquela igreja, e ele vai dizer, no versículo 2, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Na verdade, o versículo no texto original, no grego, ele começa já por estando vós mortos em vossas transgressões e pecados. Esse ele nos deu vida não existe no original. Isso foi inserido lá do versículo 4, aqui no início, para que a gente compreendesse que o sujeito da ideia que é Deus e não eles. Então, Paulo começaria olhando para aqueles e dizendo, estando vós mortos em vossas transgressões e pecados, como se Paulo estivesse agora fazendo uma recapitulação dos passos, da caminhada, da trajetória até a salvação. Na verdade, Paulo vai dizer do que eles eram no passado, do que eles são agora e do que Deus irá fazer deles no futuro. Essa é a ideia. E Paulo vai dizer então para aquelas pessoas, para aqueles homens aqui, para aquelas mulheres, membros daquela igreja em Éfeso, que eles antes de Jesus estavam mortos nas vossas transgressões e pecados. Nas transgressões e pecados, eles eram como que mortos. Ele vai dizer no versículo 2, nos quais andastes no passado, no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. Vamos parar por aqui e pensar no que o apóstolo está dizendo. Parece que o apóstolo diz que antes deles terem recebido Jesus como Senhor da vida deles, eles eram mortos em delitos e pecados, mortos nas transgressões, mortos por causa da ofensa que o pecado é para com Deus. Paulo vai dizer mais, eles não só eram transgressores, não só eram pessoas que estavam ausentes da vida que é Deus, mas eles estavam, segundo ele fala no versículo 2, debaixo da autoridade, do poder, do que ele vai chamar do príncipe do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência. E há um consenso aqui entre todos os teólogos conhecidos, que Paulo está falando aqui nada mais ou nada menos do que o diabo. A gente sabe que a ideia no Novo Testamento é justamente falar da salvação, das boas novas de salvação. Então, eu diria que 98% do Novo Testamento é sobre o amor de Deus, sobre como ele enviou o seu Filho, sobre essa história de amor e de restauração que Deus tem no coração para todo homem. Mas, na verdade, eventualmente salta dos textos do Novo Testamento essa oposição ao desejo de Deus. Esse que é o inimigo dos homens, esse que é o ceifador das vidas, que Paulo vai dizer como príncipe do poderio do ar, que na verdade ele está aqui não dando nome aos bois, mas se referindo a essa oposição. Então, se antes os homens estavam mortos em delitos e pecados, debaixo do poderio do príncipe e autoridade sobre as legiões inimigas de Deus, Paulo vai dizer mais, porque esse tem poder sobre todos os filhos da desobediência. E ele vai dizer assim no 3, entre os quais também nós, e agora ele também se coloca nessa situação, antes era vós, não é? Entre os quais também nós, também andávamos antes, seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente, e éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. O que a gente precisa entender no discurso paulino é, ou você é transformado por Cristo,
feito filho de Deus, eleito por Deus para ser seu povo, ou você está debaixo da autoridade do inimigo do homem, inimigo das nossas almas, o diabo? É isso que ele está dizendo. Você pode até dizer, eu não concordo com você, e você tem todo o direito, mas você antes tem que discordar do autor, e não de mim. E ele está dizendo mais, ele está dizendo que todo aquele que não está em Cristo, ele é filho da ira de Deus. Então, parece que Deus, mesmo em seu amor, mesmo em seu desejo transformador de salvar o homem, existe algo do homem para com Deus que deixa Deus extremamente ofendido, a ponto de que exista uma ira, que é uma entidade teológica no Antigo Testamento citada todo o tempo, que será derramado sobre estes filhos da desobediência, porque eles são dominados pelo príncipe deste mundo, o diabo, como ele bem o diz, e andam segundo os desejos da carne, fazendo a vontade da carne e da mente. E aí é o complicado, porque muitos vão dizer que aqueles que não estão em Cristo, eles são como mortos-vivos. Eu não sei se isso existe, porque morto-vivo é algo absurdo, porque ou é morto ou é vivo, né? Não dá para você ser morto-vivo. Ou você é morto ou você é vivo, porque ser morto é o oposto a ser vivo. Eu só vi, na verdade, morto-vivo em filme, dos zumbis e tudo mais, né? A volta dos mortos-vivos, né? Mas na vida real, o que isso quer dizer? Como assim aquele que não está em Cristo está morto? A gente no jantar, eu reparava, né? Na hora da banda, The Phoebus, né? Como o pessoal gosta de dançar, né? E tinha gente muito animada para dançar. Tinha uns casaizinhos bem velhinhos, cara, que dançavam. Eu até brinquei com a Lidiane, eu falei, se botasse um pano de chão embaixo do pé e uma cera, eles iam deixar aquilo brilhando. Porque eles rodaram o salão todo dançando. E não era uma música só, não, eram várias. E como as pessoas são animadas para festa, não é? E eu olhava, já pensando no texto, eu falei assim, não é possível, essas pessoas não estão mortas. Elas não estão mortas, elas estão vivas. Elas se alegram, elas se divertem. Elas buscam muitas vezes o que é bom a ser feito, o que é ético a ser feito. Não é possível que estejam mortos. E que esse seja o sentido de Paulo, que estão mortos, mas não tem desejo, não tem vontade neles. Porque me parece não é isso que o texto quer dizer. O texto quer dizer que o único que pode dar vida em abundância, a vida verdadeira, é Cristo. É Deus, através do seu Filho, que pode fazer com que a gente viva uma vida de verdade, plena, abundante. E quando nós não estamos em Cristo, nós não temos isso. Ainda que você esteja vivo mesmo, ainda que você tenha desejos, ainda que você realize coisas boas, ainda que você tenha sonhos, mas na verdade, olhando à luz do Novo Testamento, é como se você tivesse um problema no seu calcanhar, a morte. E não é a morte de morrer, como eu fiz a introdução aqui, que nos persegue, mas a morte espiritual, de não estar naquele único que pode ser o Salvador das nossas vidas. Porque, na verdade, se isso não é preocupação para a gente, e se não há nada depois da nossa morte mesmo, e a vida é só isso aqui, por que então Freud vai dizer, por que tenho medo da morte? E eu lhe digo, temos medo da morte, porque a morte é uma interrupção da vida. Temos medo da morte porque não fomos criados para morrer. Temos medo da morte porque Deus, em seu plano original, criou filhos para viverem segundo o amor dele para todo sempre. Mas sabe o que aconteceu? Caímos, transgredimos. Em Adão, todos nós caímos, tipificado por aquele que era o primeiro criado por Deus. E aí você vai dizer, mas tá bom, José, o que eu tenho a ver com Adão? Adão pecou, isso é problema dele, e o que eu vivo é problema meu. Mas se você for honesto e fizer uma simples análise da sua vida, você vai ver quão pecador você é. Quão pecador você é. Alguém disse uma vez que se as pessoas pudessem conhecer 1/3 do que eu penso e desejo, ninguém iria querer ficar ao meu lado. Ninguém iria querer ficar ao meu lado. Sabe por quê?
que somos um poço de imoralidade, somos transgressores, somos maus, somos homens e mulheres com um poder destrutivo terrível, somos pessoas que odeiam, somos pessoas rancorosas, somos pessoas orgulhosas, vaidosas, é o que somos, vai dizer um filósofo que se não fosse o perfume, a única coisa que sobraria de nós seria um odor de urina, que é o que somos. Ainda que você tenha o potencial para fazer o bem, ainda que você tenha o potencial para ser alguém ético, ainda que você tenha o potencial para fazer coisas morais, mas no final da história a parcela de maldade que existe no nosso coração é muito maior. E isso ofende a Deus. E isso faz com que Deus olhe para nós frustrado, porque o seu plano não era esse. Por isso estamos mortos. A gente pode se encantar com o pôr do sol em Copacabana, eu já vi, é belo. A gente pode se encantar com poesia, com obras de arte. A gente pode ver beleza no mundo. A gente pode se sentir vivo assim. Mas isso não é vida em abundância. Porque vai dizer, pregador mais que conhecido, que o vazio que há no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. O vazio que há no coração do homem é um vazio do tamanho de Deus. Por mais que a gente busque a beleza, a poesia, a arte, por mais que a gente busque as coisas que a gente acha que pode saciar esse desejo, esse anseio profundo, isso só pode ser completado por Deus. Porque só Ele pode nos dar vida, e vida em abundância. Caímos, transgredimos, estamos debaixo da autoridade do inimigo das nossas almas. Mas a história não é só essa. O apóstolo também vai dizer no versículo 4, mas Deus, esse mais Deus muda tudo aqui. Mas Deus, em sua rica misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, mesmo nós mortos em nossos delitos e pecados, mesmo nós transgressores, mesmo nós imorais, mesmo nós ofensores, o que ele vai dizer? Deu-nos vida juntamente com Cristo, porque pela graça sois salvos. Não está perdido. Nós caímos, transgredimos, ofendemos. Deus, o ofendido, envia seu único filho, Jesus, para morrer naquela cruz no nosso lugar. Pela graça. Por que graça? Por que graça? O que é graça? Você sabe que a expressão, isso é bem conhecido entre nós, é algo que você não merecia e que recebeu. Você não merecia e recebeu. Não pelo seu esforço, como ele vai dizer, que a salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Deus interviu, Deus enviou o seu Filho, Deus decidiu nos salvar, não pelas obras. Ainda que a gente ache que pelas nossas próprias forças, a gente possa ter uma performance intocável a ponto de Deus se agradar da gente e falar, não, esse aí merece, né? Esse merece ser salvo. Sabe o que o apóstolo vai dizer? Ele diz no versículo 6, nos ressuscitou juntamente com Ele, e com Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco, em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é de Deus. O versículo 9 diz o quê? Não vem de obras. Não vem das obras para que ninguém se orgulhe. Não tem como você chegar diante de Deus e bater no peito e dizer, eu mereço, porque eu me esforcei. Eu mereço porque eu fui bom. Eu mereço porque a minha vida é uma vida sem nenhum tipo de transgressão maior. A salvação é pela intervenção de Deus, unicamente de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. É uma intervenção da parte dele. Ele enviou o Filho. Ele decidiu salvar. Ele é aquele que, em seu amor e misericórdia, decide intervir na história trágica de queda do homem. Ele vai dizer mais, né?
E aqui tem uma discussãozinha, que é justamente o fato dele dizer que pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus. E a discussão aqui vai ser, afinal de contas, o que é dom de Deus? É a fé? A fé é dom de Deus? A graça é que é o dom de Deus? A salvação é algo que Deus conta com a participação do homem na tomada de decisão? Ou a salvação é algo que Deus, junto com a fé, deu ao homem, e o homem assim não tem participação nem mérito algum? Essa é justamente a discussão entre calvinistas e justamente arminianos, né? Mas o texto ele é muito enfático, e Paulo, na verdade, não quer discutir sobre isso, como eu já falei, em dizer que a salvação através da fé é algo que Deus quis fazer, e que não é nosso mérito. Não pense você que fé é a concentração. Não pense você que fé é acreditar em alguma coisa. Não pense você que fé é dizer que crê em Deus. Isso não quer dizer nada. Porque você pode dizer muito bem que acredita no seu melhor amigo desconfiando dele. Mesmo assim, você pode dizer que isso é fé. Você pode dizer que acredita em Deus. Mas a fé que Paulo está falando não é a fé da crença. Porque a gente crê em tanto de coisa, não é? Você crê que, por exemplo, amanhã o dia pode, segundo a meteorologia, amanhecer chuvoso ou com sol. Você crê na fidelidade da sua esposa, do seu cônjuge. Você crê que amanhã você vai acordar e vai iniciar o seu dia e trabalhar normalmente. A gente crê num tanto de coisa. Isso não é fé. Crer em Deus, como eu já disse, é uma questão de inteligência. Não é fé. Fé vem justamente do conceito grego de fidelidade. Fé é fidelidade. Fé não é acreditar. Não entre nessa. Eu acredito em Deus. Jesus vai dizer que até os demônios acreditam. Isso não muda nada. Acreditar, e daí que você acredita? A questão é que a fé que Paulo fala que é salvífica é entender que Deus enviou o seu Filho naquela cruz por nós e prometeu a salvação para todo aquele que reconhecer Jesus como Salvador, e que isso de fato se dará. É isso. É acreditar piamente, sem sombra de dúvidas, que Deus cumprirá com a sua promessa. Isso é fé. Isso é fé. Por isso que não é através de obras. Não é o tanto que eu me concentro, né? Como já dizia a letra do Paralamas do Sucesso, né? A arte é de viver da fé, só não se sabe fé em quê. A gente vive da fé o tempo todo, né? Só que a gente não sabe que tipo de fé que é. Porque a gente põe fé em tanta coisa. E a nossa fé, na verdade, é uma fé cética. A gente crê desconfiando, né? A gente acredita descrendo. A fé que Paulo fala que é salvífica é a fé que confia em Deus piamente, que Ele vai cumprir aquilo que Ele prometeu. A salvação para todo aquele que confessar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Essa é salvífica. Essa salva. Eu vou te dizer uma coisa. Isso é mágica. É mágica. Tem um livro do Rubem Alves que o título é Lições de Feitiçaria. E todo mundo lê aquilo e desconfia. Feitiçaria, né? E ele vai trabalhar o conceito de mágica como algo, não a mágica falsa, mas algo que eu acho transcende o natural. Sabe? A gente vê, existem ilusionistas, né? Que é aquele que engana, né? Ele faz com que a habilidade que ele tem nas mãos nos engane e faz com que a gente ache que é alguma coisa que na verdade não é. Tanto que, na verdade, existiu até acho que no início dos anos 2000, um mágico chamado Mr. M, né? Quem não lembra do Mr. M? Que desvendava as mágicas, que não eram mágicas. Mas isso aqui é mágica. Sabe por quê? Porque você estava morto em transgressões, em pecado, em imoralidade, e Deus interviu e deu a oportunidade de sermos transformados, vivificados em Cristo. Não sei se você me entende. Glória a Deus. Não sei se você me entende. E você sabe o que mais que Paulo vai dizer? Ele não fala só que Deus nos salvou do inferno. O chamado de Deus, ele vai dizer aqui, ó, no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com Ele. A vida cristã, ela consiste na crença. E essa fé de confiar que Deus nos ressuscitará junto com Cristo. Você acredita nisso? Você conhece alguém que morreu e ressuscitou?
Alguém que teve morte cerebral mesmo, e depois voltou? Não, né? Então como é que você acredita numa coisa dessa? Como assim? Isso é coisa de maluco, gente. Não tenho medo de dizer. Isso é coisa de louco. Mortos não ressuscitam. Eu não conheço nenhum. Não vi nenhum caso de alguém que morreu mesmo, morreu, né, clinicamente morto, e voltou. Isso é coisa de louco. Por isso que o Evangelho diz que as coisas de Deus são loucura para aqueles que não creem. Porque, na verdade, o que o apóstolo está falando é que, assim como nós vimos ali o símbolo, né, do batismo, morrermos para o mundo e renascermos com Cristo, isso se dará. Se dará. Essa é o cerne da crença cristã. Nós ressuscitaremos dentre os mortos. Nós ressuscitaremos dentre os mortos. Eu creio nisso. Eu creio junto com Cristo. Cristo é o primeiro que inaugura esse chamado de escatologia inaugural. É o primeiro que inicia o final dos tempos. Aquilo que se dará no final dos tempos, em que Jesus irá julgar, Deus irá julgar, e os santos, os crentes, aqueles que creem em Jesus, serão ressuscitados com Ele. Amém? Amém. Isso é vida em abundância. Não adianta a gente viver achando que preencher o nosso vazio em busca dos nossos sonhos e na concupiscência da nossa carne, nos desejos da nossa mente, vai fazer com que a gente de fato se sinta completo. Não dá. Não tem jeito. E isso não é algo que eu estou inventando, na verdade isso é discurso e motivo de texto para tantos e tantos escritores, tanto cristãos quanto não cristãos. Existe um vazio de fato que só pode ser preenchido por Deus. Esse que prometeu a salvação, aliviar do homem a morte de uma vez por todas na ressurreição e nos salvar e nos elevar àqueles que estarão sentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém? Amém. Lugares celestiais. O que é lugares celestiais? É o céu. Como vai ser se assentar com Cristo? Não tenho a menor ideia, mas vai ser muito bom. Vai ser lindo se assentar com Cristo ressurreto dentre os mortos, porque é isso que ele nos promete. Paulo vai dizer ainda: não vem de vós, 9, para que ninguém se glorie, pois fomos feitos por Ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus, para que andássemos nelas. Você acredita que Deus desenha a nossa história? Acredita nisso? Você acredita que Deus ele fez um esboço daquilo que é a vida, que Ele gostaria que nós tivéssemos nele? Você acredita nisso? Que Deus desenhou, Ele tem uma trajetória traçada que Ele acha ser assim, a perfeita para você. É o que o apóstolo está dizendo aqui. Para que nós vivêssemos, não é o que ele diz? Para as boas obras, previamente preparadas por Deus. Você sabe de uma coisa? De repente causa até uma certa estranheza nesse texto. E principalmente esse final. Como assim? Na verdade, eu acho que a gente tem um problema em entender isso, porque a gente, de certa forma, desde o Éden, desde Adão, tem o desejo de tomar as rédeas da nossa vida. Esse é o nosso esforço. Esse é o nosso esforço. Nós queremos a liberdade. E a liberdade é fazer o que se quiser. Não é assim? E qualquer tipo de intervenção na nossa tomada de decisão nos incomoda. Nos incomoda. Porque a gente acha que ser livre é a melhor coisa que tem. Mas eu vou dizer uma coisa para você: você não é livre. Você acha que é livre. Você acha que é livre. Você não é livre para fazer o que você quiser. E eu lhe provo. Porque a liberdade não pode resultar no mal. Porque a liberdade é boa. Do bem não pode advir o mal. O bem não produz o mal. E a liberdade é boa. E como eu posso ser livre para escolher o mal? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo.
Na verdade, ser livre não é isso. Porque a verdadeira liberdade está em Cristo. A verdadeira liberdade está em Cristo. Você pode até se sentir livre. Você pode até achar que é livre, mas você é escravo. Escravo dos seus desejos. Escravo das suas decisões. Escravo da sua falsa sensação de liberdade. Não se engane. Não se engane. Porque, na verdade, a liberdade consiste em ser liberto do mal. Isso é liberdade. Antes disso é escravidão. Isso não é algo que brotou da cabeça. Isso é uma discussão que existe mesmo, que de fato é liberdade. A gente pode fazer o que quer mesmo e na verdade a gente não pode. A gente vive e escolhe só aquilo que é o nosso leque de opções. E normalmente terminamos por acabar a vida escravos das decisões erradas que fizemos. Eu chamaria esse momento anterior a se decidir por Cristo de responsabilidade moral ou responsabilidade epistemológica. É aquele momento em que você tem, sim, a responsabilidade de escolher entre o bem e o mal, entre comer do fruto ou não comer do fruto, entre Deus e não Deus. Responsabilidade moral. Dependendo do que você decidir, você será livre ou será escravo. É isso que é. Porque Paulo está dizendo que Deus preparou a gente para ser livre, para vivermos segundo as boas obras que já estava determinado por Ele, a trajetória de liberdade, viver para o bem, viver para Cristo, viver com o coração repleto daquilo que é bom. Mas decidimos errado. Decidimos errado. E continuamos a decidir errado. Por isso o convite do apóstolo a você é deixar Deus desenhar a sua trajetória. Livre-se dos aguilhões da falsa liberdade. Livre-se disso, jogue isso no lixo. Isso não lhe serve de nada. E confie em Deus, que Ele tem a melhor história, que Ele tem a melhor trajetória, que Ele tem aquilo que pode transformar a sua vida. Amém? Amém. Eu queria terminar com a história justamente daquele que compôs o hino Maravilhosa Graça. E ele vai dizer que trabalhou por mais de 20 anos num navio e ele transportava escravos. Na verdade, ele era um mercador e fazia esse itinerário, né? África, América do Norte, e ele, por toda a sua vida, ouviu o lamento daqueles homens e mulheres e crianças que eram levados pela escravidão, e aquilo nunca o tocou. Até que um dia, pensando sobre a sua trajetória, anos depois de toda essa história vivida, ele chega à conclusão que ele era um lixo de gente. Um lixo. Como ele pôde conviver com aquilo tantos anos? Como ele pôde aceitar aquela condição terrível? Até que um dia, aos prantos, foi alcançado pelo amor de Deus, que transforma miseráveis em amados. E Deus restaurou a sua vida, a ponto dele compor o hino. Ó graça maravilhosa, que me alcançou, miserável homem que eu era, mas fui salvo pela graça de Deus. Convite do apóstolo Paulo, convite de Jesus, o convite de Deus a nós, é entendermos a condição miserável em que nos encontramos, e entregar as nossas vidas a Ele, e deixar que Ele redesenhe a nossa história. Amém? Amém. Vamos fechar os nossos olhos.